Você quer ter mais disciplina na sua vida? Esse é o tema da nossa live da Equipe Colar de hoje e nós vamos falar um pouquinho sobre o tema, discutir um pouco essa questão do que é ter disciplina, falar um pouco sobre produtividade, quais que são as questões que permeiam essa ideia de disciplina ou procrastinação. Vamos falar um pouquinho sobre o tema aqui com os meus colegas queridos Dani Rafael, Igor Savitsky e Letícia Penteado. Lembrando que nós aqui da Equipe Colar somos 5 especialistas em comunicação para o desenvolvimento humano e estamos aqui fazendo 2 lives por semana, dando esse conteúdo gratuito para vocês, então aproveitem, vai ser bem gostoso. Temos também uma comunidade de práticas chamada Comunidade Colar, que é uma prática de empatia, comunicação não violenta, para lidar com conflitos. Então, se você gostaria de apoio para poder lidar com os conflitos da sua vida e gostaria de fazer isso acompanhado por nós podemos te apoiar nesse movimento dentro da sua vida. O pessoal já está chegando por aqui. Nós temos também um podcast, pessoal. Essa live aqui vai virar podcast. Então, se vocês preferem escutar em vez de assistir, vocês podem depois chegar no nosso canal do Spotify chamado Pode Colar. Será um prazer receber vocês lá. Vocês já estão chegando aqui. Maravilha, vou aceitar o pessoal. Muito bem. Oi, Paulinha. Bem-vindo, querido. E aí? Muito bom você aqui comigo. O pessoal já está chegando aí, entrando. Letícia e Dani. Pessoal, se vocês querem receber as notificações das nossas lives, porque o Instagram ele não lança para todas as pessoas, né? Vocês podem também entrar na nossa lista de transmissão do WhatsApp. Nós temos grupos da Equipe Colar que vocês vão poder então participar. E aí é um grupo fechado, vocês só recebem as notificações de quando a gente estiver fazendo live e dos nossos materiais gratuitos. Então, aproveitem. Se quiserem, o link está na bio, ou então é só mandar uma mensagem pra gente que a gente envia para vocês. Bem-vinda, Dani. Oi, querida. Tô achando que o Igor caiu, né? Rapaz. Recebi uma mensagem aqui dizendo que a conexão empática não estava conseguindo participar. Deixa eu chamar o Igor de novo aqui. Bem-vinda, Lê. Oiê, estamos aí. Nossa, Maravilha. que bom estar aqui para falar desse tema. Muito bom, esse tema é muito interessante. Quer começar já, amada? Por favor, já começa falando enquanto o Igor vai, né, entrando por aqui. O pessoal já está... Claro. Não, até porque assim, eu queria contar um pouco de como que esse tema surgiu, né? Porque ele, na verdade, é um tema que está quente já, alguns atendimentos que eu estou fazendo, ele vem surgindo, mas foi particularmente numa das mentorias da Ana Pedroso, né, que é uma das nossas participantes da Jornada da Comunicação. Ana Pedroso, ela me autorizou, né, a dar os créditos a ela aqui nominalmente, mas apareceu bem forte ali nessa mentoria. O que é mentoria? A mentoria é um dos bônus que a gente ofereceu nessa edição da Jornada da Comunicação em Família, né, em que a pessoa teve até 4 sessões individuais, né, com uma pessoa da equipe. Então, a Ana Pedroso caiu comigo, a gente estava ali trocando essa ideia, né, em que a gente dá esse apoio personalizado, falando das dificuldades específicas da pessoa e tudo mais. E eu achei muito interessante, porque não foi a primeira vez que aconteceu de uma pessoa que chega diante de mim, me parecendo uma pessoa que faz muita coisa, que realiza muita coisa, assim, que se esforça muito, que se dedica muito, que se coloca muito de lado para fazer
coisas que são importantes, especialmente para outras pessoas, vira para mim e fala assim, é porque eu não tenho disciplina. Né? E aí essa é uma coisa para mim sempre muito chocante, né? Aquilo que eu fiz um vídeo essa semana falando a respeito disso, um vídeo bem curtinho, de 1 minutinho, mas é justamente trazendo essa distorção de percepção que a gente tem quando a gente fala de disciplina muitas vezes. É engraçado o que essa palavra significa. Enquanto ela estava conversando comigo, eu ficava vendo aqui disciplina. Quando eu falo disciplina, me vem assim na cabeça aquela professora, sabe aquele arquétipo da professora com o cabelo assim num coque bem puxado, e os óculos, e uma régua que ela bate na mesa. Não sei nem se é uma fantasia meio sadomaso BDSM mesmo, ou se é uma imagem arquetípica. Mas vem essa pessoa assim, peculiar, mandona, né? Então, disciplina. E essa palavra disciplina é uma coisa bem, assim, antipática até. E eu acho engraçado, porque eu fui procurar, né, a origem da palavra disciplina e tal, e tem muito a ver com matéria, com estudo, né, com aplicação, com foco. E por que então, né? Tem esse gosto na boca que me vem quando eu penso em disciplina, quando eu falo disciplina. Eu acho que é porque tem a ver com a ideia de uma guerra interna entre uma parte de mim que quer fazer o certo, quer dizer, aquilo que as pessoas costumam dizer que a gente tem que fazer, ou que a gente deve fazer, e uma parte de mim que, tipo, não quer fazer aquilo. Seja lá por quê. Não tá afim, não tá com saco, tá com sono. E é engraçado porque trazer isso também é importante. Hoje, eu conversando com uma pessoa também no atendimento, falei disso, que a palavra preguiça, para mim, ela é um termo guarda-chuva, né? Em que cabem muitas coisas. Então a gente fala assim, porque eu tenho preguiça, então não faço. Mas o que é a sua preguiça? Quando você olha de perto, muitas vezes a preguiça é medo. Eu tenho preguiça de discutir isso. Medo do conflito que vai se instaurar na hora que eu falar a respeito desse assunto. Medo de ter que lidar com a comoção, com a parte emocional de tudo isso. Né? Ou a preguiça pode ser até uma autoproteção, ou uma forma de você se retirar de uma situação, enfim. Mas tudo isso para dizer o quê? A disciplina, ela traz muito essa ideia do eu tenho que, e eu não estou fazendo. Eu estou devendo e não estou cumprindo. Teve um outro vídeo também que eu fiz essa semana que fala sobre autocuidado tóxico, lá, acho que foi essa semana passada até. Que é quando a gente traz essa visão de mundo para o nosso autocuidado. E aí a gente trata uma coisa que era para cuidar da gente como mais um chicote para a gente ficar se flagelando, para a gente ficar se punindo. Olha que errado, eu não cuido de mim. Olha que feia eu que não faço tal coisa. Olha que ruim, né? E assim, bizarro, né? Porque assim, a ideia é você cuidar de você, não é você ficar se tratando mal. E você usar cuidar de você para você se tratar mal, fazer esse bullying consigo mesma constante. E eu trouxe isso, eu achei engraçado, porque na hora que eu fiz as postagens, ficou uma coisa muito voltada para o público feminino. Não foi intencional. Teve até um cara que chegou e falou assim, poxa, moça, eu sou homem, mas eu também tenho essa questão. E eu, tipo, sim, mas eu tô falando com você, Brito, venha também trocar essa ideia. E porque é um assunto pertinente também para homens. Mas é incrível como tem uma questão de gênero envolvida, né? E quando a gente fala de disciplina, pega muito para as mulheres, por quê? Porque tem essa coisa de que o autocuidado não é autocuidado, é adequação a um padrão estético. É o seu cabelo tá bom, a sua unha tá feita, o seu corpo está malhado, né? E tantas outras coisas. Porque a gente é aquela coisa, tem um texto a respeito disso, fala o mito da mulher multifuncional, que é o todos os tem o que da mulher. Você não basta você ser uma profissional, você tem que ser mãe, você tem que ser esposa, você tem que ser a gostosa, você tem que, sabe, a sua casa tem que estar um brinco. E tudo isso vem essa ideia de disciplina, todos os tem o que femininos. Então, como as mulheres têm muitos papéis acumulados, ela tem essa história da disciplina mais forte, parece. Né? Então, assim, você vê muito esse papo da disciplina surgir quando as mulheres falam de quê? De fazer exercício, de comer direito, né? De meditar, veja que coisa, né? De estudar, aprender uma coisa nova, de arrumar a casa, de manter a casa organizada. Coisas que, na verdade, fazem sentido quando você pensa assim, uma coisa que eu faço para mim, para cuidar de mim. Mas esse cuidar de mim virou mais uma ferramenta de opressão feminina, porque é só você pensar no que quer dizer uma mulher mal cuidada, uma mulher que não se cuida. O que é essa expressão, uma mulher que não se cuida? É uma mulher que é
feia, entre aspas, uma mulher que não se arruma, uma mulher que não usa roupa nova, uma mulher que não, sabe, tá toda descabelada, uma mulher que tá gorda, né? Então, assim, essa coisa da disciplina para as mulheres cai muito nesse lugar do que você fez com o seu corpo, né? E é muito dolorido olhar para isso desse jeito. Você vê uma mulher que coloca a vida dela de lado para cuidar de outras pessoas, sabe? Acordar cedo, fazer café da manhã, limpar a casa dos pais e não sei o quê, a outra indo para o trabalho, segurando uma empresa. E essa pessoa se olhando com esse tanto de falta de carinho. Ai, eu não tenho disciplina, eu não tenho jeito, não sei o quê. A pessoa faz uma cara assim, quase de desprezo quando fala de si mesma. Que dolorido, pra que isso? Olha pra você. Né? E como isso tem essa coisa no fundo da socialização feminina, né? De colocar tudo antes de mim. Enfim, isso foi só o papo inicial, o argumento inicial para começar a conversa. Né? Então, assim, chegando aí com uma diatribe de 10 minutos, sem a palavra de disciplina, mas estou aqui. O que vocês gostariam de dizer? Deixa eu ver. Ai, Lívia, Dani, sabe o que você acontece? acha, É que Dani? esse assunto, e até quando eu assisti o seu vídeo, é um assunto que mexe muito com a gente, né? Muito, eu acho que mexe com o feminino, mas de certa forma eu vejo que o capitalismo e a cultura que a gente vive de opressão, ele faz uma pressão em todo mundo, né? E assim, eu acho que as mulheres, elas estão no lado, né, a corda arrebenta do lado mais forte, mas o capitalismo, ele também pressiona, ele pressiona todo mundo, né? Porque a gente está no mundo da produtividade. Tem um livro que chama A Sociedade do Cansaço, que fala sobre isso, né? E é muito interessante que como essa lógica, ela deixa todo mundo nessa situação. Então, é como se essa lógica, ela distraísse todo mundo do que é essência, do que é prazer. Então, é muito interessante que do corpo também. Então, essa lógica, ela deixa a gente muito conectado com o racional, né? Com o que é certo e o que é errado. E ela deixa a gente desconectado com o corpo. Porque eu acho muito interessante quando a Lê trouxe essa coisa né, da beleza feminina, né, tem que estar magra, tem que estar... que existe isso, mas o quanto que quando, por exemplo, é muito gostoso cuidar do corpo, quando a gente acha o prazer naquilo que a gente está fazendo. Então, muitas vezes, eu acho muito interessante as mulheres, os homens, as pessoas falam assim, eu tenho que fazer academia, por exemplo. Só que a pessoa odeia fazer academia. Então, assim, aí fica um massacre a disciplina. Você nunca vai ter disciplina para isso, porque não tem prazer. E aí, quando você encontra alguma coisa, por exemplo, lá eu gosto de dançar. Aí fica fácil ter disciplina. Porque, tipo assim, eu danço no banho, eu danço... Então, assim, é muito interessante. Aí, quando eu ouço essa palavra disciplina, ela está muito conectada à escola, né? Essa coisa que a Lê trouxe no começo. E eu venho aqui, gente, como é gostoso quando a gente encontra prazer quando a gente está aprendendo alguma coisa. Porque quando a gente está aprendendo na tortura da escola ali, eu sou obrigada, porque tem a prova, porque não sei, eu tenho chamada oral. É horroroso, você não aprende nada. Você, tipo assim, aprende para fazer a chamada oral e já esqueceu no dia seguinte. E aí tem um outro jeito de aprender, que é o jeito quando você encontra o prazer naquilo. Nossa, é uma delícia. Aí você, tipo, aí a disciplina, você não precisa ter disciplina, porque você fica meio viciado naquilo. É muito interessante. Aí parece que esse nome disciplina é o que deixa tudo ruim, parece. Se a gente tira esse nome, coloca o prazer e acha o prazer, tanto em aprender, quanto em cuidar do corpo, ou qualquer outra coisa que você ache prazer, isso você vai fazer todos os dias sem precisar dessa palavra disciplina. Então eu quero só trazer aqui de bater essa bola aqui para lembrar disso, sabe? Que eu acho que assim, o mais importante é isso que a gente perdeu quando a gente perde quando a gente está nesse mundo capitalista, que é o quê? A minha conexão com o meu corpo. Então tá, o que é gostoso para mim? O que é prazeroso para mim? Quando eu encontro prazer, né, no que eu estou aprendendo, ou no que eu estou fazendo, no que eu estou trabalhando, aquilo não é um sacrifício. Aquilo vira um. Aí você tem disciplina, porque todo dia você faz aquilo e todo dia é gostoso. Então, assim, como é que a gente muda essa chave? Acho que essa live é um pouco para a gente trazer essas reflexões, essas percepções aqui entre a gente. E você, Igor? O que você está pensando aí? Quero saber.
Tô pensando várias coisas aqui, escutando vocês, né? Eu acho que essa coisa de uma sociedade em que a gente vive, em que tem muito essa coisa do paradigma punitivo, e aí a regra e aquilo que é esperado, as expectativas, né? Isso acaba afetando todo mundo. É particularmente visível isso nas mulheres e em outros grupos que têm menos privilégio. Por quê? Porque o sistema acaba sobrecarregando mais quem tem menos privilégio de escolher e, enfim. E o que acontece então? Eu acho que tem muito a ver essa coisa da disciplina com a coisa da sobrecarga. Porque acho que a conversa vem muito quando a gente traz, por exemplo, as propostas aqui da Colar, que é a gente tentar mudar a nossa comunicação, a gente tentar outras formas de se relacionar com as pessoas. Tudo isso é meio que contra a corrente. E quando a gente escolhe ir contra a corrente, isso demanda mais esforço. E aí o que acontece? É importante que nesse esforço tenha uma consistência, né? E aí acho que isso que a Letícia trouxe do autocuidado, né? Uma forma também da gente se cuidar. Só que o que acontece? Acaba demandando mais esforço de quem já está sobrecarregado, e aí como que eu vou ter essa consistência na prática, né? E aí acho que o papo da disciplina entra muito no quê? Que quando eu escolho me cuidar ou fazer essas coisas diferentes, a ideia é que a gente comece a explorar novos caminhos, onde a gente olhe para isso também de um jeito diferente. Então, não é que eu modificar a minha comunicação ou eu tentar uma coisa nova é o novo certo. Não é para ser o novo certo, é uma experiência que eu estou fazendo. É claro que vai ser uma experiência que vai demandar mais energia, mais dedicação. E aí é importante também eu ter acolhimento para olhar para a minha sobrecarga e para aquilo que eu consigo manejar naquele momento para conseguir ter esse autocuidado. É o que a Letícia fala lá no vídeo, né? Eu não consegui acordar às 5 horas da manhã, então eu não consegui fazer meu exercício, então agora eu vou tomar 2 Coca-Cola, fumar 2 cigarros e dane-se. Né? E aí talvez ter um pouco de carinho para essa parte minha aqui. Nossa, eu estou tão sobrecarregado que eu não consegui acordar às 5 da manhã, então eu dormi um pouco mais. Então o que eu consigo fazer aqui? Talvez eu não vá fazer toda aquela rotina de exercício, meditação e autocuidado, mas talvez uma coisa eu escolha uma dentre essas. Né? Isso é um aspecto que estava vindo para mim. Outra é o seguinte, eu já fui militar. E uma coisa muito interessante que era colocado desde o começo é de como era importante a gente ter disciplina consciente. Ou seja, você tem a forma a disciplina, para mim traz muito, que nem vocês falaram, essa coisa da escola, né? E vem muito para mim a palavra do discípulo, né? Então, a pessoa discípula, ela é aquela que segue uma pessoa que é mestre, ou sei lá, um conjunto de regras ou alguma coisa. Então, é uma pessoa que é seguidora, né? Então, essa pessoa seguidora, ela precisa ter a disciplina para seguir aquilo que está sendo colocado. E no meio militar, e acho que isso segue também a escola tal, você tem todo um sistema de regras em que se você sai fora daquilo, você acaba sendo punido. Só que a ideia é justamente o quê? Você ter a disciplina consciente para talvez chegar em um ponto em que não fosse necessário mais ter a regra, em que as pessoas pudessem se autorregrar. Né? Isso acaba estranhamente dialogando muito, eu penso assim, com o anarquismo. Né? Só que o que acontece? Para isso acontecer, seria importante que eu me comportasse, ou aquelas ações que eu tenho, viessem de uma motivação interna que tem muito a ver com aquela coisa do sentido. Então, isso precisa fazer sentido para mim. Então, é colocado para mim pela sociedade que eu preciso fazer exercício, que eu preciso me cuidar, que eu preciso estudar, mas assim, essas coisas ou a forma como elas estão sendo propostas, que nem a Dani falou da academia, faz sentido para mim?
Porque, por exemplo, às vezes eu não gosto de puxar ferro, mas eu gosto, sei lá, de fazer um exercício funcional. E por que que isso é válido? Uma coisa é vista como válida e outra como não. Acho que é importante a gente refletir sobre isso também. O quanto eu estou trazendo de sentido para as coisas que eu faço. Porque tudo bem, para a gente aqui da Colar é muito legal isso que a gente está propondo, né, de modificar a comunicação. Foi uma coisa que trouxe muitas mudanças para a gente, entendeu? Mas às vezes uma pessoa pode olhar para isso e falar, nossa, mas isso talvez não faça muito sentido para mim, ou não dessa forma que vocês propõem, ou enfim, né? E aí é isso que a gente precisa buscar, né? O que eu estou procurando na minha vida? As horas de meditação, as horas de exercício, o autocuidado, ou uma série de outras coisas. Eu estou fazendo o estudo. Eu estou fazendo isso porque faz sentido para mim? Tem uma motivação interna minha? Acho que é importante isso investigar, porque se a gente está sempre baseado em referencial externo, acho que vai ser muito difícil a gente conseguir ter essa disciplina, porque vai sempre ter alguma parte minha brigando contra isso, né? Enfim, o que você acha, Paulinho? Nossa, gente, que coisa importante essa live. Que coisa importante a gente falar sobre esse tema, porque eu vou te falar que direto eu me pego com essa sensação de que eu tô sempre devendo para mim mesma, de que eu tô sempre, de que eu devia estar sempre fazendo algo um pouquinho a mais, de que eu tô sempre ali naquele lugar de que, nossa, isso eu deixei por fazer. Então, essa fica para mim uma ideia pré-fabricada e meio artificial, inclusive, de vida perfeita, né? De que eu devia ter disciplina e uma rotina regrada e imaculada em que eu conseguisse fazer minha meditação, o meu exercício, comer de uma forma perfeita e trabalhar e cuidar, né? Se eu tivesse filhos, cuidar dos meus filhos e também ter tempo para me cuidar, porque eu sou mulher e eu preciso ter essa essa coisa estética em dia. Então é como se eu não pudesse ter um momento de deslize, um momento de descanso, um momento de aventura, um momento de brincar, né? Um momento de fazer alguma coisa divertida que não seja fora dessa perfeição pré-definida do lado de fora, que é isso que vocês estavam falando, né? Não é uma coisa que faz sentido para mim, né? É como se fosse uma obrigação. E aí, para mim, vem essa ideia que é muito elaborada, né, da procrastinação. Então, de que eu não tenho escolha. Eu não tenho escolha com essa vista que me colocaram e que precisa ser definida de como que eu devo me portar, de como que deve ser a minha rotina, de como que eu devo cuidar da minha vida e de que eu sempre tenho que estar dando conta de tudo, senão eu estou ficando para trás. Nessa questão do... Nossa, é muito sério isso, gente. O quanto que essa cultura e o quanto que essa maneira de pensar de si mesmo é adoecedora. E do quanto que a gente fala disso na psicologia, que é o que eu tenho estudado e pesquisado no momento, do quanto que esse tipo de pensamento, ele cria doenças. Esse tipo de pensamento está trazendo as epidemias silenciosas e mortais de ansiedade e depressão que a gente está vendo no mundo de hoje. Principalmente quando conecta a isso aqui, as redes sociais, aí eu tá vendo a vida fabricada do outro, aí eu tá o tempo todo me comparando com todas as coisas que as outras pessoas estão fazendo, ou as coisas que as outras pessoas mostram que estão fazendo, porque nem sempre, porque, né, isso daqui é uma edição, né? Isso daqui não é a minha vida inteira. Eu não mostro tudo que eu faço aqui dentro e nenhuma das outras pessoas faz isso, gente. Esse lugar passa por uma curadoria e uma curadoria muito minuciosa para demonstrar
Inclusive, só o que passa nesse crivo de vida perfeita. E eu me vejo pega nisso. E acho que todos nós ficamos orbitando esse lugar. Então, a gente está desvelando essa dinâmica oculta de opressão. É uma coisa extremamente importante da gente estar falando sobre. Então, para mim, mais fica esse incômodo, né? E essa importância da gente estar falando sobre esse tema. Voltar para você, Lê. E aí, como é que tá por aí? Obrigada, Paulinha. Eu estou vendo aqui o pessoal falando, né? Zé Vieira falando que se identifica com essa sensação de que sempre podia ser melhor. Né? E aí ele pergunta, essa coisa da insuficiência é muito forte, né, no capitalismo. Sempre pode ser melhor, porque é uma competição constante. Então é aquela coisa de você, enquanto você trabalha enquanto eles dormem. Que coisa doentia e ansiogênica, né? Imagina. Absurdo. Mas é que eu falando, mas vocês entendem que isso decorre da necessidade ou imposição de uma disciplina? Então, é muito complexo isso. Por quê? Porque eu que estou vendo, né? Conforme a gente vai falando aqui, o que vai me aparecendo? Essa questão da disciplina está aparecendo até para mim agora que tem dois aspectos principais aqui, né, que vieram. O primeiro é essa questão da contraposição entre sacrifício e prazer, que é muito, assim, cristão católico, não sei, tipo assim, eu poderia dizer judaico, mas eu não estou assim de cultura judaica, mas é muito ocidental essa coisa nossa de que é feio sentir prazer, de que é coisa de criança ter prazer, de que é errado e imoral você querer, por exemplo, ganhar dinheiro com uma coisa que te dá prazer. Você ousar querer cobrar por algo que você faria de graça. Quando eu comecei a trabalhar com comunicação, é uma coisa que me realizava tanto, essa coisa de transformar, né, a minha vida, a vida de outras pessoas, da gente se juntar e se apoiar para fazer essa transformação por meio da comunicação, dessa conexão gostosa que acontece, que traz sentido para a vida. Parecia que era errado. Não, isso não é trabalho de verdade, isso não é um trabalho adulto. Porque ser adulto é sofrer, é você ir para o trabalho chorando e voltar chorando. Você viver vazio, com 8 horas do seu dia consumidas por algo que não faz o menor sentido para você. Você tem que ter o quê? Disciplina. Disciplina para ir lá dar cara a tapa e ficar sofrendo 8 horas. Disciplina. Gente, olha que narrativa escrota, desculpa, mas a palavra é essa. Que narrativa excruciante, violenta, brutal com o ser humano. Olha o que a gente fala para uma criança. Eu lembro que uma vez, quando eu fiz estágio em escola, porque na minha segunda formação eu fiz pedagogia e a gente tem que fazer estágio. Eu estava numa escola de ensino tradicional e as crianças tinham acabado de fazer 6 anos e elas foram para o primeiro ano ali e tal. E eu lembro da professora falando, porque agora vocês não são mais as criancinhas, né, que vocês eram antes. Agora vocês são do ensino fundamental e vocês não vão mais para o parquinho o tempo inteiro. Vocês vão ter meia hora de parquinho e vocês vão ficar sentados aqui na sala. Gente, como que você faz isso com uma pessoa? É que nem quando tem horário de verão e você quer que a criança durma enquanto está só lá fora. É bizarro, né? Tipo assim, não é o número no relógio que determina o que vai acontecer dentro do seu cérebro quando te dá sono, gente. E a mesma coisa, você não fala para uma criança, agora você fez 6 anos, você não tem mais parquinho, você vai ficar dentro da sala, sabe? E o que a gente está falando para essa criança, o que a gente ensina para as nossas crianças desde pequenas é que o quê? Adultecer é aprender a sofrer e aguentar esse sofrimento e se sacrificar. E você é considerado mais maduro quanto mais sofrimento você é capaz de suportar. Só que ninguém suporta bem o sofrimento. A gente vive se sentindo inadequada porque eu não sou que nem o meu pai que começou a trabalhar com 12 anos de idade, com 14, estava no chão da fábrica, não sei o quê. Eu não sou que nem minha mãe que criou 3 filhos, numa época que não tinha nem fralda descartável. Gente, fralda descartável é o ó, eu sei ecologicamente, mas... E sim, existem fraldas... Não vou nem entrar nessa discussão. Mas enfim, a questão é, eu não sou metade de quem veio antes era. Com certeza eu olho para trás e vejo isso. Sabe o que mais me espanta? É o quanto essas pessoas se dispuseram a viver num mundo que, para mim, puxa, ia ser muito deprimente. Ia ser muito deprimente. E eu admiro, eu sou capaz de admirar isso hoje, sem ficar me sentindo menos, por saber que eu não gostaria de viver essa situação. Sabe? Eu escolho ter prazer. E não tem nada de errado com o prazer. Não é infantil querer ter prazer. A vida precisa fazer sentido para mim e a vida faz mais sentido quando eu sinto prazer. Sabe, se eu sentir que, sabe, se eu morrer hoje, valeu a pena viver. Eu não estava só o tempo inteiro trabalhando por uma coisa que nunca chegou. Né? Um ideal assim estranho. Então, assim, esse para mim é o primeiro componente dessa discussão toda a respeito de disciplina. Essa contraposição entre sacrifício, dor e prazer.
E com isso eu não estou dizendo que eu tenho que sentir prazer o tempo inteiro. Mas o prazer, para mim, está ligado também a uma ideia de sentido. Isso que vocês estavam falando antes, né? Eu quero aprender uma coisa, então às vezes eu vou sentar e vou fazer um exercício que não está fácil de fazer, mas eu vou continuar fazendo porque eu quero chegar ali naquele ponto em que isso vai ser fácil. E, poxa, é árduo, é sofrido, às vezes é irritante, a gente tem vontade de jogar as coisas na parede quando não está conseguindo. Eu estou tentando aprender a jogar xadrez, não consigo ter vontade de jogar o tabuleiro, mandar outro para vários lugares diferentes e muito coloridos. Mas a questão é, eu me mantenho ali porque aquilo faz sentido, é uma coisa que eu gosto. Então, mesmo que a dor é uma dor gostosinha, né? É um prazer ali, né? Porque é um investimento de mim comigo que eu quero fazer, e não uma coisa que alguém me disse que eu tenho que fazer e que parece que eu devo fazer, e aí eu fico lá me forçando a fazer uma coisa que no real não faz o menor sentido, né? Eu vejo muito, por que a escola é tanto um símbolo disso? Porque muitas vezes é isso. Eu lembro de, poxa, criança, adolescente e adulta na faculdade. Para que eu preciso saber disso? Para que eu preciso doar o meu tempo para estudar e aprender uma coisa que eu não vou usar? Que é ridícula e que assim que eu fizer essa prova, vai sair da minha cabeça. Então, o objetivo é só a gente fazer essa grande farsa para eu conseguir ter um diploma para eu trabalhar com aquilo que eu de fato vou usar. E tem algumas coisas que eu aprendi na escola que sim, eu vou usar, mas não... Mano, assim, sabe? A maior parte das coisas que eu aprendi na escola que eu usei não foram as coisas que eu aprendi na sala de aula, foram as coisas que eu aprendi no diálogo e no trato com as outras pessoas. Enfim, né? Então esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, fora esse sacrifício versus prazer, é o quê? É essa questão de qual é o sacrifício que é válido. E isso é muito uma parada de gênero, que é o que eu estava falando antes. Por quê? Eu não sei, eu gostaria até de ouvir do Igor como é que isso funciona no universo masculino. Mas para a mulher, a gente aprende que a gente se sacrifica pelos outros. Porque sacrificar-se por você não é sacrifício de fato, sua egoísta, como você ousa. Como você ousa querer sonhar por você? Como você ousa querer usar o seu tempo para cuidar de você? Como você ousa? Você vem por último. Eu lembro porque assim, eu escrevo fanfic erótica, né, gente? Não sei se vocês sabem disso. Mas enfim. E aí eu lembro de uma vez que uma pessoa chegou para mim e falou assim, como é que você consegue passar tanto do seu tempo fazendo isso, ao invés de, sei lá, cuidar da casa, arrumar a sua casa? Porque todo mundo sabe que a casa é uma bagunça, né? Tipo assim, isso é público notório. Mas assim, até isso, né? Você vê que pressão. Se eu fosse um homem, isso nem seria uma coisa que viria à baila. Não é nem esse assunto. Mas enfim. E essa pessoa falou pra ele, como é que você consegue gastar tanto do seu tempo fazendo isso e não cuidar da sua casa? Ao invés de ir lá, limpar a sua casa, arrumar a sua casa. Gente, e na hora que ela falou, eu senti. Racionalmente, eu sei que isso é machismo. Eu sei que isso não tem nada a ver. Mas a porrada chegou, velho. Por que ela chegou? Porque lá dentro de mim existe essa vozinha que me diz, como você ousa ter prazer quando tem tanta coisa para você fazer? Como que você ousa usar o seu tempo numa coisa que não é para servir as outras pessoas? Sabe? E isso é muito sério. Sabe? Talvez seja o traço do machismo mais pesado. Enfim. Ai, nossa, quanta coisa. Gente do Okay. céu, acho Dani, que dá para ficar umas vez. 5 horas fazendo live aqui agora. Porque é uma coisa atrás da outra que tá vindo aqui. Gente, sabe o que eu tô lembrando? De um detalhe que é assim, no dia a dia nosso, que é assim. Você conversa com as pessoas falam assim, e aí, como é que tá a correria? A pergunta é muito interessante essa pergunta, né? Porque tá todo mundo correndo. Então é como se todo mundo tivesse correndo. Eu falo que tá todo mundo correndo atrás do rabo, parece, né? Porque assim, tipo, a hora que o Igor falou essa coisa que a disciplina, sobrecarga tem a ver com isso, né? O capitalismo ele deixa a gente sobrecarregado de um jeito que fica todo mundo distraindo, achando que o bonito é falar que eu tô correndo. Imagina se alguém virar falar para mim e falar assim, não, Dani, você tá correndo? Não. Eu tô de férias. Você fica até com vergonha. Você não fala assim, não, eu tô descansando. Ah, eu tô no meu dia de folga. Você fica com vergonha de falar que você tá no dia de folga. Assim, isso que eu queria trazer, assim, de como que. E eu tô falando isso porque eu acho que isso vem um pouco dessa normalização de que isso que a Lê falou, de que o sofrimento é legal, eu preciso sofrer. E aí, gente, é óbvio que a gente não vai ter a vida 100% prazerosa o dia inteiro. Mas eu acho que essa live ela está servindo para mim e eu acho que pode servir para outras pessoas, para a gente lembrar que a gente pode colocar uma pitada de prazer durante o dia. Então eu posso pegar e falar, não, eu não vou ter, né? Eu trabalho num lugar que eu odeio, eu
tô num lugar que eu odeio. Ah, mas eu acho que eu vou tomar um sorvete aqui depois do almoço. Eu vou ali falar com meu amigo 15 minutos. Então, tentar colocar no seu dia, já que a gente está falando, como é que eu falo, né, desse prazer de um jeito que ele não seja uma coisa proibida. E a gente não está falando do prazer só sexual, a gente também está falando disso. Mas a gente está falando também de tomar um sorvete, de falar com uma amiga, de ligar para uma amiga, de sentar e olhar o pôr do sol. Eu tenho uma amiga que ela às vezes me chama, vamos ver o pôr do sol? É uma coisa simples. Então, o convite aqui é para a gente colocar no nosso dia pitadas de coisas que fazem sentido para a gente. Isso é uma coisa que eu queria trazer aqui para vocês. Gente, uma outra coisa, deixa eu ver aqui, ó. Se eu falei tudo que eu queria. Ah! Eu queria falar uma coisa muito engraçada, que tem a ver com isso que eu estava falando. Eu programei de fazer uma viagem esse ano, que é uma coisa que eu sempre quis fazer. E aí, tá muito engraçado eu falar dessa viagem. Por quê? Porque como é uma coisa que eu estou fazendo por mim, então, tá muito difícil para algumas pessoas ouvir isso. Então, assim, às vezes eu falo, eu vou fazer isso. Eu escutei assim, você vai abandonar a família. Olha a frase que eu ouvi. Então, assim, eu estou trazendo esse exemplo aqui, por quê? Porque tem tudo a ver com isso que a gente está falando aqui. Que é o quê? Olha, se eu faço uma escolha que é para mim, para cuidar de mim, e eu faço isso, igual a Letícia falou, é como se eu não tivesse o direito de escolher, porque eu tenho que estar lá no final da fila, né? Eu sou uma mulher, eu tenho filha, né? Eu tenho que cuidar das coisas aqui, então assim, da minha casa e tal. Como é que você vai fazer uma viagem e vai deixar e vai abandonar a família? E aí eu acho isso muito interessante ouvir essas frases, porque o sistema de dominação ele é tão cruel que quando uma pessoa, entre aspas, faz um passo de libertação na vida dela, vem alguém e quer tentar puxar ela de volta para o sofrimento. Então, assim, por isso que eu quis trazer esse exemplo aqui, falar um pouco disso, falar um pouco de como é que a gente, sistemicamente, não liberta as pessoas também. Então, eu acho que uma das coisas que eu queria lembrar nessa live é o quanto que é importante a gente pelo menos olhar para o nosso dia e olhar para quem está do nosso lado e apoiar essas pessoas para elas se libertarem desse sistema, ao invés de quando a gente vê que uma pessoa está ali dando um passinho para se libertar, você puxa a perna dela e traz ela de volta para o sistema. Então, assim, eu acho que a gente, como sociedade, a gente podia se apoiar mutuamente a se libertar, ao invés da gente ir puxando de volta quem está se libertando dessas amarras sistêmicas aí. Então, fica aí, eu queria trazer essa reflexão. Queria ouvir você, Igor. O que você está pensando? Acho que a Lê até fez uma pergunta para você, né? Eu entrei no meio. Então, essas amarras sistêmicas dizem muito com o que se espera de cada papel de gênero, né? Então, uma das percepções disso é como fica esse caso, esse negócio, né, do cuidado da casa e das crianças, fica essa carga muito mais em cima das mulheres do que dos homens, né? E mesmo quando a gente, que nem aqui em casa, a gente tenta equilibrar isso, né, da forma possível, né? Tanto o cuidado da casa quanto as crianças, né? Mas fica muito assim, eu acho que na minha experiência de homem, essa coisa do sacrifício válido, né? Que acho que foi o que a Letícia perguntou, vem muito ligado à coisa de trabalho e estudo, assim. Então, isso diz um pouco até com a coisa lá do dispositivo da eficácia, né? Que como o que define um homem, às vezes, é a questão do desempenho laborativo ou sexual dele. Então, um sacrifício válido seria esse, de você se disciplinar e se esforçar para melhorar no trabalho ou estudar, enfim. E se um homem, por exemplo, está desempregado, já não é tão homem assim, né? Então, isso são algumas coisas que é importante a gente olhar. Então, como que a sociedade olha, por exemplo, para uma família, né, ou um casal em que é a mulher que trabalha fora e o homem que cuida das crianças, né? É uma coisa que
normalmente não teria problema nenhum, porque são duas pessoas adultas e dependendo do esquema, uma pode ter uma situação em que ela trabalha e ganhe mais e a outra ou não queira, enfim, ou uma seja mais apta para, sei lá, ficar com as crianças do que a outra, enfim, né? Não deveria haver essa diferenciação com o recorte de gênero, mas a gente sabe que existe esse filtro nesse olhar. E aí é importante a gente estar sempre ligado e antenado nisso para ver o jeito que eu estou olhando e às vezes julgando as situações, né? Se essa pessoa, se eu vejo que ela tem ou não disciplina, ou como eu olho para mim se eu estou tendo ou não disciplina, e o que realmente eu quero, né? A gente volta de novo àquela coisa do sentido, né? O Zé perguntou, né, que ele tem sempre essa sensação de que poderia fazer melhor, se vocês entendem que isso decorre da necessidade e imposição de uma disciplina. Estava conversando com a Letícia esses dias, como parece parte desse processo de adultecer, a gente introjetar essas coisas que vêm lá desde a escolinha, que nem vocês estavam falando, não, agora não pode mais parquinho, agora não sei o quê, e a gente começar a fazer isso por conta própria. Né? A gente se tornar adulto e a gente começar a ser o nosso próprio algoz, fazer o chicotinho, sem alguém precisar vir de fora fazer isso, mostrar isso pra gente. Né? Então, acho que isso dialoga um pouco com o que você estava falando, Dani, né? Da gente se libertar um pouco desses condicionamentos, né? E ver, poxa, se eu realmente quero fazer isso, né? Essa coisa. E aí o Zé perguntou de novo, né? Por que eu tenho dificuldade de imprimir uma disciplina sobre algo relevante? Acho que é aquilo, talvez estabelecer um diálogo interno com você. Poxa, por que está difícil eu me dedicar a isso? Porque quando é uma coisa que, nossa, que me move assim, que nem, sei lá, tô aprendendo a tocar um instrumento e aquilo é uma coisa que me diverte muito. Parece que a gente, como pessoa humana, tem alguma coisa que impulsiona a gente quando tem uma coisa bem legal que a gente está fazendo. Acho que, eu não sei, eu já senti isso. É difícil dizer, acho que todo mundo já sentiu, mas investiguem em vocês algum momento da sua vida em que você fez uma coisa assim que, nossa, que tesão de fazer isso. Tipo, eu lembro, puta, eu tava lembrando aqui, a Letícia tava junto. Eu uma vez resolvi aprender a andar de windsurf na represa de Guarapiranga, que não tem muito vento, sabe? Então foi uma ideia meio imbecil, assim, mas topei, né? Meu, eu caía daquele troço a 3x4, não conseguia ficar em pé naquilo. Tipo, de 3 horas de aula, acho que eu ficava, sei lá, meia hora em pé em cima do negócio, o resto era caindo, levantando e tal. E, meu, excruciante, assim, saía destruído do negócio, só que, meu, eu curtia demais aquilo. Então, poxa, vamos investigar o né? Porque eu acho que quando chega nesse ponto, a gente consegue ter isso que a gente chama de disciplina, que é essa, eu vejo muito que é essa dedicação focada, assim. Só que se é uma coisa que está vindo a partir de um referencial externo que não faz sentido para o meu eu, para a minha essência, vai ser excruciante mesmo, como vocês estavam falando. Então, acho que é muito isso. E voltando de novo a essa questão do gênero, acho que olhar, né, dentro de que gênero eu tô dentro e, enfim, quais são os papéis que são esperados de mim e será que está sendo difícil justamente porque aquilo que está na minha essência vai um pouco contra esse papel, aquilo que é esperado, né? Então, olhar para isso. E acho que uma dimensão importante que, trazendo para o trabalho que a gente faz aqui na Colar e para o que a gente propõe, é buscar apoio. Né? Porque acho que, voltando para aquilo que eu estava falando no começo, acho que não é só a falta de sentido, mas muitas vezes também a sobrecarga. Às vezes tem uma coisa que faz muito sentido para mim, mas eu estou sobrecarregado com N outras mil coisas que não fazem sentido, assim, dentro da minha essência, mas que fazem sentido, sei lá. Por exemplo, eu não vou largar o emprego para ser atleta de windsurf, porque é aquilo, a sociedade demanda que eu tenha dinheiro para poder, né, comprar as coisas
enfim, me sustentar e apoiar o sustento das pessoas que estão próximas a mim, né? Então, olhar também para essa coisa toda que está sobrecarregando, que às vezes a gente está, né, fez escolhas ao longo da nossa vida que às vezes não estão muito alinhadas com a nossa essência, mas que são importantes para a nossa subsistência de pessoas próximas, né? E aí acolher isso e ter apoio para lidar emocionalmente com isso e às vezes até materialmente, né? Quando a gente pensa, sei lá, em cuidado de criança, por exemplo, é muito difícil esse esquema que a gente vive hoje, em que basicamente o cuidado é com mãe e pai, às vezes só com a mãe, porque o pai vai embora, né? E então é muito pesado a gente achar jeitos de tentar se apoiar e andar para conseguir ter mais tempo para se dedicar a essas coisas que dialogam muito com a nossa essência é importante, eu acho. E aí, Paulinho? Nossa, gente, muito legal. Eu tava pensando numa coisa que eu fiz outro dia que talvez algumas pessoas possam se identificar. Eu peguei, eu me peguei procurando no Netflix alguma coisa para assistir que eu pudesse aprender algo. Como se eu tivesse que usar aquele tempo livre. Gente, olha que absurdo. Quando eu olhei para isso, eu juro que eu fiquei com vergonha. Como se eu tivesse que, nesse tempo livre, micronesimamente, eu tivesse que estar fazendo dele algo produtivo. Eu tivesse que estar utilizando ele de uma forma que eu ia estar me desenvolvendo ou me melhorando de alguma forma. Cara, que coisa excruciante. É como se esse, né, como se esse período de lazer, assim, eu tivesse que ser uma terceira jornada. Fora de arrumar a casa, de trabalhar, de fazer todas as outras coisas que eu já faço. E aí eu falei assim, pelo amor de Deus, não, eu não quero. Por que eu tenho que colocar até esse meu momento de descanso a serviço de alguma coisa? Tendo que evoluir em alguma coisa, né? Por que eu não posso fazer um ócio, pelo prazer, pela tranquilidade, né? E aí fica me vindo essa ideia de que a gente está tão exausto de que até esse momento de ócio, né? De você tá à toa, de você tá tranquilo, de você tá fazendo algo simplesmente pelo prazer e pela tranquilidade no descanso, tá ficando um lugar que tem que ser preenchido com entretenimento, uma tarefa obrigatória, um momento a ser vivido ao máximo, de descarga intensa, ou então de você estar fazendo algo para mostrar para os outros, com experiências, né, maravilhosas. E às vezes você só quer ficar em casa, de pijama, de boa, sabe? É aquela coisa de que você tem que, até esse momento de prazer, você tem que transformar em algo que vai ser aplaudido. E você, nossa, olha como é que fulano viaja, como é que fulano sai pra noitada, como é que fulano faz tal coisa de maravilhoso, de interessante, de fantástico. Não, gente, eu quero só existir de vez em quando, né? E aí, inclusive, do quanto que se eu não tivesse tão cansada, eu não poderia aproveitar, inclusive, esse tempo meu de desse tempo livre, né? Esse tempo de lazer, com coisas que eu amo, mas que exigem um pouco mais da minha energia. Eu não tenho energia para fazer certas coisas que eu gostaria e que às vezes eu só preciso dessa descarga, desse descanso. Então, meu tempo livre, eu inclusive não consigo usar com hobbies que eu amo. Eu não tenho tempo, entre aspas, para poder sentar e desenhar, que era uma coisa que eu gostava de fazer. E aí, quando eu tenho esse tempo livre, eu tô tão exausta, né? Aí é outra coisa, né? É que eu não consigo sentar e fazer isso. Eu preciso fazer algo realmente passivo e monótono, porque, cara, eu tô tão exausta que eu não consigo fazer absolutamente nada. Então, fica essa visão dessas duas coisas para mim, né? Quando eu me obrigo a estar fazendo algo
fantástico e maravilhoso e instagramável para eu poder mostrar para as outras pessoas de que eu estou usando meu tempo livre com algo, né, sensacional. E quando eu realmente queria fazer uma coisa que eu gosto e que ao mesmo tempo eu tô tão sem energia e eu trabalho tanto e eu tô fazendo tantas coisas ao mesmo tempo que eu não consigo. Que eu não tenho energia para sentar e pegar o violão, né? Não tenho energia para ir dar um passeio, né? Porque eu tô absolutamente desgastada. Então, esse lugar, assim, né? Esses dois lugares, né? De novo, vem para mim dessa questão de obrigação. E aí, cada hora eu tô me obrigando a alguma coisa, né? Eu nunca posso, parece que fica sempre um lugar para mim de que eu nunca posso escolher com plenitude estar no lugar que eu quero estar. O que que eu quero fazer agora? Eu acho que é a pergunta que eu quero cada vez mais me fazer. E aí quero trazer aqui para a gente estar incitando isso, né? O que que eu, Paula, quero fazer nesse momento? O que que eu gostaria? O que que para mim vai ser o que eu quero escolher realmente com... Inclusive, várias pessoas aqui colocaram nos comentários, né? O que que eu estou escolhendo conscientemente? Não, eu quero fazer isso agora. É o que meu coração está pedindo. Então, acho que eu fico com essa, só pra gente, né? Tá se perguntando mais o que que eu quero fazer neste momento, né? Lê, manda ver. Lindíssimo, Paula. Mas é isso daí. Eu acho que assim, essa é a dica número 1 e talvez a gente não precise de mais nada se a gente fizer isso bem feito. Que é o quê? Olhar pra gente. O que é que eu quero? O que raios eu sinto enquanto eu estou fazendo essa tarefa? E se é uma merda, então por que é que eu estou fazendo isso? Porque tudo que a gente faz é uma tentativa de cuidar de alguma coisa que é importante pra gente em algum lugar. Qual é essa coisa? Essa coisa é algo que me traz vida ou é uma coisa que me traz assim uma sensação de pertença? Se eu não fizer isso aqui, as pessoas não vão me olhar torto, não vão gostar de mim, ou alguma coisa do tipo, né? Então, assim, acho muito assim muito forte, né? Essa coisa do o que eu faço para pertencer e para me sentir segura dentro da minha sociedade e o que eu faço porque faz sentido para mim. A gente falou muito do prazer, mas é aquilo, o prazer é o sentido, essa busca do sentido, né? E além, enfim, e como pra gente, eu adorei que você falou, Paulinha, porque eu até anotei, eu estava anotando aqui justamente isso. Lembrar, eu lembro que uma vez eu participei de uma pesquisa, acho que uns anos atrás, eu estou ainda bebê, então devia ser o quê? Uns 7, 8 anos atrás. E a moça me perguntou assim, tá, e nas suas horas vagas, o que que você faz? Ah, eu leio. É mesmo? O que que você lê? Quais são os últimos livros? Eu falei assim, eu li o livro do Alficon, lá. Ela, isso é ficção? Eu falei, não, é sobre pedagogia assim, assim, assada, educação, não sei o quê. Ah, tá. E o que mais? Eu li tal coisa assada. O que que é? Não, esse é um livro sobre feminismo, não sei o que, lá. Ela chegou pra mim e falou, você reparou que você não me deu um livro de ficção? Você leu isso daí por prazer? Eu, sim, foi muito bom, não sei o que. Sim, mas você estava estudando. Sim. O que que você faz pra você que é só pra você? E você faz essa pergunta para as mulheres, alguma delas vão falar o quê? Eu fui pro salão. Ah, você foi pro salão? Foi. Não é nem que o salão não seja gostoso. Eu adoro quando as pessoas mexem no meu cabelo também, isso. Mas assim, percebe que você de novo estava fazendo uma coisa que tipo tem a ver com o imperativo social que vem de fora dessa coisa do padrão de beleza. Então assim, por mais gostoso que você ache que, né, ir no salão de beleza, vou cuidar de mim. Mas assim, quantas vezes você se permite sentar de pijama, né? E ficar... Eu achei lindo que alguém, acho que foi o Zé Vieira que comentou, acho que foi o Alisson que estava comentando aí, falando nos comentários, a advogada autista, né? Uma advogada extraordinária, não sei, que é um dorama novo lá que tem no Netflix. E eu lembrei da Hannah Gadsby, tem, né, comediante australiana e ela é autista. E é uma das coisas que ela falou, assim, na primeira vez que eu vi, que eu achei sensacional, assim, que ela encontrou o povo dela, porque ela é uma mulher lésbica. Então ela encontrou meu povo, e aí as paradas, e as pessoas, e música, só que ela é autista. Ela fala, o meu som favorito é o som de uma xícara, num pires. ela é, né, então ela tomando chá. E, poxa, que difícil, né? Esse negócio tem que ser, não sei o que tem que... Não, e se eu só quiser ficar com meu pijaminha na minha casa, tomando um chazinho, gente? E se isso cuida de mim, sabe? Poxa, né?
tantas coisas. A Dani também falou dessa coisa da tendência que a gente tem quando a gente vê uma pessoa saindo dessa norma, a gente puxa a pessoa de volta. A gente tem essa coisa dos eletrônicos aqui em casa e a gente explicou várias vezes o porquê das nossas normas de regra, né? Tipo assim, é uma das poucas regras que a gente de fato tem em casa, é isso. Tipo, passou da 1 hora, vamos desligar. E aí o Heitor às vezes fica muito bravo porque ele vê a Helena usando. E aí o que acontece? Ele fica com vontade. Né? O sacrifício dele, a disciplina dele perde sentido quando ele vê uma pessoa do lado dele que caga para aquilo. E aí? Né? Então, assim, como é difícil pra gente, quando a gente está fazendo uma coisa que de fato não faz sentido pra gente, olhar pro lado e ver alguém que não faz também. Eu vejo isso muito, tipo, na não monogamia, por exemplo. A não monogamia, ela é menos socialmente aceita do que a traição. E o motivo para isso é por quê? Porque a pessoa que traz faz escondido, ela reafirma que o que ela está fazendo é errado. A pessoa não monogâmica, ela tem diversos relacionamentos, né? Se ela está fazendo aquilo, e assim, a pessoa fica sempre uma sensação de então por que eu estou me privando disso? Como se fosse um grande absurdo. Né? Então, assim, é muito engraçado isso. Faz sentido para você a monogamia? Se realmente faz, você não se abala. A pessoa pode sair com 30 pessoas, é uma escolha dela. Isso não mexe com você e com a sua segurança daquilo que faz sentido para você. Agora, se você está ali o tempo inteiro se segurando, se privando, na hora que uma pessoa aparece cagando para isso, você fica se sentindo um pouco no prejuízo. E essa é a sensação que eu acho interessante. Né? Quando a gente fala de disciplina, o quanto a gente está realmente falando de um foco que eu trago para uma coisa que eu quero fazer, que traz a minha energia de vida, que é uma coisa que me constrói, por isso eu estou fazendo, mesmo que seja árduo esse caminho, eu estou fazendo uma coisa que está me dando trabalho, mas eu quero manter aqui. E o quanto eu estou me obrigando a fazer uma parada que, tipo, pô, né? Não faz o menor sentido. Então, assim, né? Essa ideia de que a gente não pode simplesmente ser, de que a gente tem que o tempo inteiro se melhorar, que a gente tem que o tempo inteiro merecer o nosso lugar no planeta, né? Que vem muito da nossa cultura capitalista, vem muito do machismo quando a gente é mulher, né? Que para merecer o nosso lugar no planeta a gente tem N coisas que a gente precisa fazer, e é sempre uma lista muito longa que envolve muitas coisas extremamente objetificantes, né, para as mulheres, e como isso é adoecedor, né? Quem me conhece sabe que em março eu perdi uma pessoa, tipo assim, uma amiga querida, e que dizia que ela não tinha disciplina. Ela dizia que ela não tinha disciplina, que ela não conseguia, ela não tinha força de vontade. Ai, essa expressão, eu posso escrever um livro sobre essa expressão. Ela não tinha força de vontade. Essa menina que estava se obrigando a se manter viva por meses desde que eu a conheci. Tipo assim, né? Tipo, vi vários anos, mas esses últimos meses dela, tipo assim, pelo menos uns 4 ou 5 meses, eu vi que ela estava ali segurando pelas pessoas que disseram que era para ela segurar. Você quer mais disciplina do que isso? Quando ela finalmente sucumbiu, que foi um momento muito difícil, o que veio para mim foi isso. A gente chama de suicídio, mas é um assassinato. É uma pessoa assassinada pelo capitalismo, uma pessoa assassinada pelo racismo, uma pessoa assassinada pelo machismo e por esse jeito de pensar que leva a gente a acreditar que a gente não pode simplesmente existir. A gente tem que fazer, a gente tem que produzir, a gente tem que merecer. E como é que a gente merece? Sendo útil. Né? Então, assim, enfim, muito, muito adoecedor. E nessa época que a gente está de pandemia, que a gente vê esses índices altíssimos de depressão, de ansiedade, porque parece que foi ficando cada vez mais intensa essa sensação, porque aumentou o nosso convívio social por meio da internet e essa interface que é uma casca, né? E muito limitada, enfim. Igor? Ah, desculpa, era a Dani, na verdade. Quer falar, Não sei se Igor? está bem, me digam quem vem seguir. Suas últimas. Vai lá. Então eu vou. Bom, eu acho que assim, de considerações finais, eu acho que eu queria deixar acho que uma reflexão assim pra gente, sabe? Que eu acho que o capitalismo deixa a gente muito no racional e eu acho assim que a busca pelo corpo, sabe? Pelos sentimentos, eu acho que tem muito a ver com o trabalho que a gente faz, que é o quê? Identificar o que a gente está sentindo. É uma coisa meio simples, talvez demais até, mas que talvez a gente não tenha tempo para fazer isso, sabe? E o quanto que é valioso, o quanto que é potente quando a gente se conecta com a sabedoria do nosso corpo. Então eu acho que, como a gente está falando, né? Às vezes a gente está aqui, a gente mesmo está se disciplinando, colocando aquela carga na nossa cabeça,
e o quanto que é importante a gente olhar e falar assim, nossa, tá pesado, tá difícil, eu tô triste, eu tô cansada, então começar a identificar o que o seu corpo está falando, para você ver quais são as pressões que você pode abandonar. Porque eu acho que quando a gente está muito pressionado, né, a gente E acho que tem uma coisa que alguém falou aqui, que não sei quem falou, que foi assim, o prazer tem a ver com sentido. Eu acho que eu nunca tinha pensado nisso, eu adorei. Vou até anotar aqui, porque é exatamente isso. Se eu estou muito pressionada, se eu estou sem nenhum prazer, veja, olha o que você está sentindo e coloca uma coisinha na sua vida, assim. Sei lá, você falar com um amigo, você falar com um par empático. Então, busca alguma coisa que faz sentido para você, nem que seja uma coisa simples. Tomar um cafezinho com alguém, chamar alguém, qualquer coisinha para você ir. Eu acho que se acostumando a ter prazer, porque tem gente, tem hora que eu olho para as pessoas. E parece que elas nem sabem mais o que é isso. Elas estão tão acostumadas a estar embaixo de um caminhão de coisa para fazer que elas não se dão o direito de ter esse momento de prazer, assim. Então, eu acho que é isso que eu fico de dica aí para essa live. E você, Igor? Acho que o que fica de dica para mim tem um pouco a ver com isso que você estava falando, que é de que apoio eu preciso, então, às vezes, para bancar, desapegar de coisas que estão me sobrecarregando, se isso é possível, ou se isso não é possível, de que apoio eu preciso para lidar enquanto eu estou nessa situação, né? E talvez ter mais nitidez de como movimentar isso. E essa coisa da busca de apoio dialoga com a nossa proposta aqui na Colar, que ofereceu um espaço em que as pessoas podem interagir e buscar apoio entre si, se escutar, partilhar essas dores, inclusive essa de eu queria ter disciplina para tal coisa e não estou conseguindo, o que será que é? Porque esse processo aí de eu descobrir o que é importante para mim, como a Letícia disse antes, é muito um processo de eu expandir a minha consciência. Às vezes eu estou tão preso nos pilotos automáticos da minha vida que eu não consigo nem conhecer onde é que está a minha essência. Ela está no fundo de um monte de coberta, está lá, esquecida. Porque a gente vai introjetando, que nem eu falei antes, essa coisa, o processo da gente ficar adulta é introjetar todas essas coisas, né, que estão colocadas pelo nosso entorno e começar a fazer isso automaticamente, né? E às vezes a gente nesse processo esquece da nossa essência. Então, para a gente descobrir isso, a gente vai precisar de apoio também. Sozinho a gente não consegue, né? A gente é humano, a gente evoluiu em bando, então, né? Então venham conhecer a Colar, é muito legal. E uma outra coisa que eu queria trazer também é celebrar os pequenos passos que a gente consegue dar, né? Aquela pessoa que consegue terminar uma maratona, ela começou andando, gente, né? E às vezes tem essa pressão por rapidez, por eficiência, para ontem. A gente não consegue celebrar os pequenos passinhos que a gente vai dando aos poucos, né? E aí não consegue nutrir aquele carinho com a gente mesmo que às vezes vai permitir a gente ter isso que eu estou buscando, que é disciplina, que eu hoje traduzo como essa dedicação, né? Essa dedicação focada em uma coisa que faz super sentido para mim, né? E que eu queria ter. E aí acho que celebrar, mesmo que não esteja na velocidade que eu queria, né? Não ficar só, né, olhando enfim, realmente celebrar aos poucos o que a gente vai conquistando, né? Porque se a gente fica só olhando para o que está faltando, é difícil. É isso que a gente escreveu aí, né? A gente não consegue celebrar e reconhecer aquilo que é, né? E não o que é uma ideia, o que é um. Vai lá, Paulinho. Pô, muito bom, meu querido, muito bom, gente. Acho que vocês já deram ótimas dicas, né, para esse movimento todo, mas
Acho que teria uma última, assim, né? De que às vezes, quando eu estou pensando que eu preciso ter disciplina para fazer alguma coisa, talvez eu possa achar uma outra forma de fazer essa coisa que seja melhor para mim. Então, pensar no que aquilo que eu estou tentando fazer está tentando atender, né? Qual necessidade que isso supre? O que é importante para mim cuidar dentro disso? Talvez eu possa achar uma outra forma que seja mais fácil, que seja melhor, que seja menos custosa para mim, que seja mais tranquila. Eu posso sim escolher, às vezes, realmente ter mais disciplina naquilo, mas eu posso achar outras estratégias para cuidar que sejam melhores. Então, fazer essa investigação, né? Se, por exemplo, né, vou voltando à questão do exercício. Poxa, se eu preciso fazer algum tipo de exercício, isso é importante para mim, eu posso, às vezes, escolher um tipo de exercício que seja mais prazeroso. Ou então, se eu preciso trabalhar, às vezes eu consigo, né, é, trabalhar ouvindo uma música que eu goste, trabalhar comendo uma pipoquinha enquanto eu faço aquilo que é meio chato, né? Posso um pouco menos doloridas, excruciantes, desprazerosas, né? Então, talvez achar formas mais agradáveis de fazer aquilo que é meio desagradável. Então, acho que essa seria uma dica, assim. Então, pessoal, finalizando aqui, agradecendo primeiramente a participação de todas as pessoas presentes. Ah, alguém gostaria de fazer um último? Alguém quer fazer alguma última? Não, acho que só isso, agradecer. Lembrar as pessoas que no link da bio da equipe.colar você encontra links tanto para né, a nossa comunidade, para se inscrever na comunidade, buscar né, nossa rede de apoio, que é muito bacana, com os nossos encontros e tal, quanto também para os nossos grupos de WhatsApp, as nossas listas de transmissão. Você não vai ficar recebendo mil mensagens, vai receber mensagens só nossas. Porque sejam mil, mas serão só nossas. Mas avisando das lives e tudo mais, porque aí você fica sabendo tudo que a gente vai fazendo, os nossos cursos, Deixa tudo, eu pegar essa sem você bola precisar aí. ficar caçando essa informação Só por para aí. complementar, lá Então, no pode ser link da bacana. bio também tem o link para o nosso podcast, que tem vários episódios. Se você gostou desse, lá tem vários outros para você ouvir. Tem uma outra coisa também que eu queria falar, que a gente está fazendo 2 lives por semana. Uma na segunda-feira e outra na quinta-feira às 18 horas. Então, se você está gostando do nosso conteúdo, ou entra no WhatsApp lá na lista de transmissão, ou bota na agenda e vai seguindo a gente, que a gente vai avisando vocês aí, né, das lives. Mas segunda e quinta às 18 horas da tarde. Lembrando que o tópico da próxima, o tema da próxima live também é quente. A gente vai falar sobre culpa e como lidar com a culpa. Então, imperdível, na minha opinião, assim, é uma das coisas mais bacanas de conversar. Perfeitamente, pessoal. Então, maravilha. Vocês já deram todos os avisos, então. Então, vamos, pessoal, de celebrações e finalização. Muito obrigada, gente. Foi um prazer ter vocês todos e todas aqui. Que bom, muito Tchau, obrigada por tchau. todos os comentários e participações. Uma ótima noite a todos e todas. Tchau. Tchau, tchau.